diocese criando, fez ouvir do seu trono sagrado, Bento XV Sobral proclamando. Abrindo o livro da história. Novembro é o mês de aniversário dos 100 anos da diocese. As comissões se preparam para uma solene celebração dos eventos. A comissão de elaboração de um livro narrando a história é coordenada pela professora Giovana Saboia e tem a participação do Monsenhor Gonçalo Pinho, dos professores Gabriel Assis de Araújo Vasconcelos, Biel, João Ribeiro e do autor desta coluna. Antecipando-nos ao lançamento daqueles textos, o Em Dia com a Igreja traz aos leitores uma proposta para a abertura do livro da história, iniciada em 10 de novembro de 2005. Estamos encerrando uma década de comemorações pelo centenário da Diocese de Sobral, que foi criada pelo Papa Bento XV em 1915. E agora é preciso recordar. É comum dizer-se que a história da humanidade é a história das guerras. A referência, todos dizem, expressa algo bem negativo. Luta entre irmãos, luta pelo poder. Bem diferente de quando dizemos que a história da Igreja é a história dos papas. O que vai aparecer é a ação deles, a vida santa e dedicada dos seus pastores e guias. Coisa semelhante é quando afirmamos: a centenária história da Diocese de Sobral é a história dos seus bispos. É por isso que, ao falar do primeiro centenário da Diocese, sem esquecer os administradores, vem-nos logo à mente narrar o pastoreio dos 7 bispos diocesanos que a conduziram nestes primeiros 100 anos, desde o fundador, Dom José Tupinambá da Frota, ao último empossado, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Que suas vidas e suas ações sejam cantadas e exaltadas nas nossas celebrações do centenário e neste livro histórico comemorativo. Mas não podemos esquecer que há um antes a considerar, que há outros figurantes que merecem ser lembrados, que há também circunstâncias sociais, mesmo políticas e eclesiais, que estiveram presentes no dia a dia da vida de nossa centenária diocese. Deixemos que tais atores também mostrem seu brilho e enriqueçam este documentário que pretende guardar na memória nossa bonita história eclesial. Não acolher estas outras referências seria correr o risco de pensar que tudo foi o primeiro bispo quem fez. Inegável, ele fez muito. Grandes obras que ainda estão aí a serviço do povo de Deus nas áreas da educação, da saúde, da comunicação, da urbanização, além do que era diretamente pastoral. Ele foi excepcional, podemos dizer, mas nem tudo é obra só dele. Ao chegar em 1916, Dom José já encontrou nestas terras um belo trabalho de evangelização feito por leigos e sacerdotes a partir das 9 paróquias existentes: Sobral, Sé, 1757, Santa Quitéria, 1823, Acaraú, 1832, Santana do Acaraú, 1848, Aracatiaçu, 1862, Ipu, 1865, Coreaú, 1868, Meruoca, 1879 e Massapê, 1911. Trabalho a partir também de algumas outras instituições religiosas, não ainda de casas de religiosos ou de religiosas. Estas só vieram de fato com Dom José. Dentre aquelas associações, logo aparece a Irmandade do Santíssimo Sacramento, fundada em 1752 e celebrando atualmente 263 anos de existência. Esteve essa irmandade sempre presente nos ambientes de igreja e da sociedade civil, nas liturgias e nas procissões,
era destaque certo pelo expressivo colorido do vermelho de suas opas. Além das instituições, é preciso não esquecer o belo e edificante serviço religioso que, antes e depois de 2015, padres ofereciam à sociedade local. Padres como o Padre Ibiapina, aqui nascido em 1806, e missionário em todo o Nordeste, em Sobral também. Párocos, alguns até inamovíveis, eram chamados de colados, e vigários locais, verdadeiros heróis da igreja. Eles não mediam sacrifícios no atendimento pastoral, indo a pé ou a cavalo, até onde eram chamados a ir, fosse a missa, fossem as confissões de Páscoa, fosse a extrema unção levada ao irmão enfermo. Procediam assim, tivessem que ir para local próximo à casa paroquial ou a léguas de distância, mesmo para o mais extremo do território paroquial. Não dá para esquecê-los. Como esquecer, no meio de tantos outros, gente valorosa com suas criatividades extraordinárias, fazendo a pastoral da presença da igreja na vida da sociedade, tais como Padre Antônio Tomás, o poeta, Monsenhor Agesislau Aguiar, o colega de Dom José em Roma, Monsenhor Sabino Loyola, na reitoria do seminário, no Correio da Semana e na Rádio Educadora, Padre Albani Linhares e Padre Luizito, na animação das comunidades eclesiais de base, Monsenhor Joaquim Arnóbio, o fundador das Missionárias Reparadoras, Monsenhor José Gerardo Gomes, na criação da Faculdade de Filosofia da Diocese, Padre João Mendes Lira, o historiador e conselheiro querido, Monsenhor Manfredo Ramos, professor intelectual, Monsenhor Sadoc de Araújo, na criação da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Padre Oswaldo Chaves, o poeta e emérito professor do seminário e dos colégios da cidade, Monsenhor Gonçalo de Pinho Gomes, ontem o zeloso cura da catedral e hoje o vigário-geral, Padre José Alves Saraiva, o criador de paródias, Padre José Linhares Ponte, o administrador da Santa Casa e construtor do Hospital do Coração, Monsenhor João Batista Frota, aquele que optou pelos pobres, e tantos outros já falecidos ou ainda no meio de nós, como os 7 últimos citados, os quais, assim como eu, com exceção do Monsenhor João Frota, já celebraram o jubileu de ouro sacerdotal. Como esquecê-los? Mesmo os que no momento de crise da igreja se afastaram do ministério quando dignamente optaram também pelo matrimônio e se casaram. Também estes serão lembrados. Como esquecer os frades alemães, italianos ou portugueses de variadas congregações, capuchinhos geralmente, os quais, ou portando barbas longas ou não, conseguiam em santas missões reunir multidões para escutar e meditar a palavra de Deus no patamar das igrejas ou nas praças das vilas e cidades, sem microfone na mão, mas com vozes tão altas que eram ouvidos por todos, mesmo que alguém estivesse na outra margem do rio. Noites adentro, sentavam-se nos confessionários para a administração do sacramento da confissão, ocasião de verdadeiras conversões para uma vida nova. Como esquecer? Serão também lembrados no centenário. Ninguém vai esquecer a ação evangelizadora das diversas casas de religiosas fundadas após a chegada de Dom José, as que vieram de fora e a nascida aqui, pela fertilidade evangelizadora do Monsenhor Joaquim Arnóbio de Andrade. Ninguém vai esquecer o apoio que a Diocese recebeu nestes 100 anos de tantos que trabalharam na Cúria Diocesana. Um deles, sem desmerecer o trabalho dos demais, se destaca ainda hoje, Zuleika Viana, há 53 anos na ação, mais que meio centenário. Vamos lembrar a dedicação de tantos leigos e leigas que, em Sobral e nas paróquias, doaram-se na animação da vida pastoral e evangelizadora, como catequistas e em movimentos e associações religiosas.
Vamos lembrar tantos que, nestes 100 anos, num gesto de abnegação e de amor para com a Igreja, fizeram doações de valores financeiros, de terrenos e de casas, fortalecendo o patrimônio da diocese, das paróquias e das comunidades. É tempo de centenário, venha, é tempo de louvor. Louvar a Deus pela ascensão ao episcopado, bispo, de membros do nosso presbitério enviados para o serviço pastoral em outras dioceses. 5 nestes primeiros 100 anos: Dom Expedito Lopes, Dom José Bezerra Coutinho, Dom Manuel Edmilson da Cruz, Dom Francisco Austrégésilo de Mesquita Filho e Dom Benedito Francisco de Albuquerque. Venha louvar a Deus pelas 4 vezes em que esteve entre nós o representante do Santo Padre no Brasil, o núncio apostólico, encorajando-nos na missão e na corresponsabilidade do anúncio de Cristo a esta porção do povo de Deus. Venha louvar a Deus pela criação de novas dioceses, com territórios tirados, pelo menos em parte, da Diocese de Sobral, Crateús, 1964, e Tianguá, 1971, Itapipoca, 1971. Venha, é tempo de graças, de ação de graças. É tempo de agradecer, de esperar. Venha e abra o livro de nossa história. É tempo de reencontro, de confraternização. É tempo de pedir um novo século de frutuosa evangelização. Seja bem-vindo. Um clarão cintilou no alto céu, Cradólia recebeu brilho novo. Dissipou-se das trevas o véu, vida nova sentiu todo o povo. Dissipou-se das trevas o véu, vida nova sentiu todo